Está começando mais um programa da Alternativa no Ar. E você que está em casa, não esqueça, deixe o seu like, siga as redes sociais da Alternativa Online e também acione o sininho para receber as notificações dos próximos programas. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Teve uma carreira meteórica e de sucesso na área de comunicações na empresa Ericsson e NEC. Foi presidente do Hospital Santa Cruz e hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo. Senhor Renato Ishikawa, obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado você por essa oportunidade de conversar um pouco. Doutor Renato, o senhor que tem uma história, né, já de grande sucesso, né? Já conheço o senhor já há muitos anos, né? Já são mais quase, não vou falar quanto tempo, mas mais quase 2 décadas quase, né? E a gente já se conhece desde o Hospital Santa Cruz e a gente não podia, né, deixar de convidá-lo para compartilhar, para a gente jogar esse bate-papo, né? E conhecer mais, né, do Dr. Renato. Que as pessoas conhecem o presidente do Hospital Santa Cruz e o presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, que é o Bunkyo. E, doutor Renato, eu sei que eu chamo o senhor também de doutor, tá vendo? Mas é senhor ou doutor, ou como o senhor prefere que seja chamado? Você. Você. Eu prefiro assim porque sinto mais íntimo, né? Senão fica distanciando com o doutor, o senhor. Você. Mas engraçado que o senhor não é médico, né? Mas as pessoas sempre chamam de doutor. Eu mesmo sempre chamei o senhor de doutor. Por que será que veio assim? Eu também não sei. Cacuete do pessoal. Tá certo. E doutor Renato, você, não tem jeito, é costume. Virou costume, né? E, senhor Renato, o senhor, né, que tem os seus pais que vieram do Japão logo cedo, né? Foram com 17 anos que chegaram aqui no Brasil, né? E eles ele trabalhou numa empresa americana, né? E logo depois veio a guerra. Como é que isso impactou na vida de vocês? Nós estávamos no Paraguaçu Paulista, né? No estado de São Paulo, onde eu nasci. E papai trabalhava realmente nessa empresa americana de Anderson Creighton, que extraía óleo vegetal através do caroço de algodão. Caroço de algodão. E era uma empresa bastante com sucesso, e papai tinha uma posição bastante boa, diria, porque ele com 16 anos, quando deixou o Japão, estava no colegial, já terminando o colegial, entrando na faculdade, e, aliás, foi a grande decepção da vida dele, ter largado o estudo e vindo para o Brasil. Mas, de qualquer forma, ele tinha se especializado em línguas e já falava inglês naquela ocasião, se imagina, Joey. Porque então era o trabalho que ele tinha no Anderson Creighton. Mas quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele, dentro de seus princípios, né, como os Estados Unidos era inimigo do Japão, ele achou que deveria pedir demissão e sair. E deixou a empresa, aí sim que nós mudamos de Paraguaçu para um vilarejo, chamamos assim uma cidade, chamada Maracaí, para plantar hortelã. Hortelã? Menta. Porque óleo de hortelã, desculpa, era muito valioso na época de guerra, que era matéria-prima para muitos remédios, né? Então era exportado. Aí nós fomos mudando para Maracaí, saímos da Paraguaçu, uma cidade boa, e fomos para morar numa casa de taipa. Né? O senhor tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 5 para 6 anos. E o senhor qual a lembrança que o senhor tem dessa época? E lembrança forte que eu carrego sempre isso, e eu nunca vou esquecer isso, acho. E quando nós fomos para Maracaí, então tive que devastar matos e árvores e preparar o terreno, a terra, para plantar hortelã. E quando anoitecer, eu tinha que tocar fogo, queimar essa vegetação, né, que estava cortada e que estava mais seco, mais ou menos. Para preparar para o plantio. Plantio, exatamente. Mas para que o fogo também não espalhe, então papai e mamãe disse, não, cada um fica no quadrilátero, numa ponta do quadrilátero, e ateamos o fogo simultaneamente. E assim fizemos. Um de cada lado? Eu num lado, minha irmã Amélia do outro, papai um e mamãe aqui. E
fogo foi para centro, que, né, chama Sim. fogo de encontro, né? Ah, Assim não sai para fora. Entendi. E era noitinha já, e eu sempre usei short, né, calça curta, descalço, e estava lá aguentando firme na minha posição lá. Mas começou o fogo chegar e você não imagina, cobras saindo desse fogo, fugindo de fogo e passando pelas minhas pernas. E aquilo foi meio frio, gelado. Mas como é que foi? Você imagina, eu fico imaginando, né? Só aquela luz do fogo, aí de repente você olha para o chão assim, passando, né? Cobras, né? Mas ainda bem que cobra estava fugindo, não ia nunca picar, eu acho, porque também a cobra estava fugindo. E essa lembrança eu guardo até hoje, que aquela sensação estranha. Ficou paralisado, nem gritar não conseguia. E hoje o senhor ainda tem medo de cobra? Eu diria medo e, sei lá, que sentimento. De trauma, né? Trauma, eu acho que é trauma. Tem algumas traumas de infância que você carrega o resto da vida. Né? Isso é verdade. E nessa época o senhor também morava, né, nessa cidade, a escola que o senhor estudava também era um pouco longe, né? Essa história da minha escola não é nessa cidade, porque depois, como o papai era professor de japonês, né? Ele mudava muito de cidade para cidade onde a comunidade precisava de um professor. Certo. E comecei a estudar na cidade de Ibiúna. Ibiúna, que é 70 quilômetros da capital, né? Pertinho daqui. E lá que comecei a estudar, eu já tinha uns 7 para 8 anos, acho. Aí eu e minha irmã entramos no primeiro ano primário, mas só que antes de entrar no primário, eu tinha sido alfabetizado em japonês, né? Frequentava a escola do meu pai, da sala de aula que meu pai dava lá em japonês. Então lá era não só língua japonesa, mas também aritmética, geografia, história, e tudo dado em língua japonesa, né? E, então, como eu falei, como eu fui alfabetizado em língua japonesa, comecei a ir para a escola, eu tinha dificuldade até de LR, né? Não, tinha dificuldade, e a professora Cacilda, que eu me lembro, a professora Cacilda, era brava, e sempre me deixava de castigo por erro de pronúncia, né? E essa escola de primário, de Ibiúna, e nós morávamos 7 quilômetros num sítio, né? E onde tinha uma escola japonesa lá. E todo dia nós andávamos da nossa casa, até a escola. Eram 7 quilômetros, de volta 14 quilômetros. 14 quilômetros todo dia. A pé, normalmente descalço, né? Porque eu levava a alpargata na mão para colocar um pouco antes de entrar na escola. Para não chegar sujo, né? Caramba! Era uma vida boa, de moleque, né? Dia de chuva, então, era uma farra. Era uma diversão, né? Dia de chuva, então, era farra, porque que legal. Só andava no corredor de água, assim, né? E dentro de casa, assim, doutor Renato, o seu pai, né, como era professor de japonês, ele exigia que falasse em japonês dentro de casa, a cultura japonesa, como que era? Não exigia. Conversar com o papai sempre em japonês, mas mamãe já falava razoavelmente português, a gente conversava em português com a mamãe e tal, e não era tão exigente nesse aspecto. Pena, eu acho que deveria ter exigido que nós conversássemos japonês, que teria sido melhor para nós, mas, enfim, era o jeito dele, era muito democrático, né? Paisão mesmo. E o senhor em quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos. 6 irmãos. 3 mulheres, 3 homens. O senhor mais velho? E eu sou o segundo. Minha irmã Amélia é o primeiro, e eu sou o segundo. Depois vem a minha irmã Mieko, terceiro. E depois vem o Walter, homem, Dilce e Arthur, que final. Legal. E em japonês o senhor falou, estudou na sala de aula com seu pai, né? Isso? Estudei uns tempos, né? Fazia Nihongaku lá. E ele era muito duro, não, com o senhor? Muito. Porque geralmente o filho, geralmente, ele quer usar como exemplo, né? Exatamente. Não é, não? Fala assim, não, pega firme, tem que aprender. Papai era muito rigoroso, eu acho que em todos os aspectos, muito certinho. E em questão da cultura japonesa, culinária dentro de casa também, era muito comum nihonshoku, comida japonesa? É sempre sim, Gohan primeiro, né? Daí, naquela época, era muito restrito, né? Eu diria que nunca faltou comida, nunca passamos fome, mas também não tinha abundância, não. Era certinho, né? Então, eu acho que era uma vida muito certinha, muito contada, né? E depois dessa época, dessas mudanças que o senhor fez, né, em várias cidades, depois o senhor foi para a formação acadêmica, né?
E o senhor estava em que região morando nessa época, quando foi para a parte de faculdade? Porque mamãe, né, que era realmente, eu acho que diria que eu era a cabeça da família, né? Aham. E quando nós terminamos o grupo escolar em Ibiúna, não tinha ginásio na Ibiúna, cidade de Ibiúna, e meus pais falavam, vocês têm que continuar estudando. Aí eles resolveram que nós voltaríamos e mudaríamos para São Paulo. Ah. Isso era em 1954, né? Exatamente quando a cidade de São Paulo estava comemorando o 4º centenário da sua fundação. E fomos morar em Pinheiros, na Vila Madalena. Hoje é um bairro super badalada, né? Mas naquela época era um bairro mais simples. Então, passava bonde perto de casa, nós fomos morar em Vila Madalena. Então... E o senhor fez entrou se graduou-se em economia, né? Numa época que o Brasil estava em bastante crescimento, né? Principalmente na época da ditadura, né, militar. Como é que foi essa escolha do senhor de ter ido para o lado da economia? Eu fiz, né, para começar um pouco antes, né, eu fiz o ginásio no Caetano de Campos, no Instituto Caetano de Campos. É outra coisa que eu até hoje não sei, não tenho resposta. Como é que a mamãe sabia que eu tinha que estudar no Caetano? Foi ela que me levou, fiz a inscrição, fiz a admissão, estudei lá a noturno, na aula, no curso noturno. Caetano de Campos, depois eu fiz FECAP, né, contabilidade. Na realidade, Joey, eu queria fazer medicina. Medicina? Eu queria ser médico, porque eu tinha realmente paixão para medicina. Poder ajudar os outros, né? Essa era a minha intenção. Mas como não tinha curso noturno de medicina, eu tive que escolher. Então, eu tinha que trabalhar e ajudar o sustento da família. Então, eu escolhi economia, né? E eu fiz vestibular, passei na USP naquela hora, no São Luís e Mackenzie. Mas meus amigos que estavam lá no cursinho, na FECAP, foram lá para Mackenzie e eu fui junto com eles para Mackenzie, né? Terminei curso de economia, bacharelado em economia, em Mackenzie, né? Que legal. E depois de o senhor ter formado, o senhor também fez outras especializações também, né? Fiz sim. Fiz a Getúlio Vargas, depois já trabalhando na Ericsson, né? Fui patrocinado pela empresa, um curso de especialização em finanças nos Estados Unidos. Então, o senhor tem essa história também muito forte no ramo, né, de telecomunicações, né, tanto na Ericsson como na NEC, que foi uma fase também que o Brasil estava fazendo uma grande mudança, né, no ramo de telecomunicações. E o senhor já logo cedo, né, entrou, né, tanto na Ericsson como na NEC. Como é que foi esse processo de o senhor ter acompanhado todo esse desenvolvimento, essa passagem, né, do Brasil, esse upgrade, né, no ramo de telecomunicações no Brasil? Eu realmente iniciei lá na Ericsson, né? Ericsson é uma empresa sueca, é uma subsidiária da empresa sueca, e na área de telecomunicação. Eu iniciei lá em 1971, né, como gerente de contabilidade. E eles buscavam realmente naquela época quem conhecia bem o custo, o sistema de custo, implantação de custo das centrais telefônicas. Então eu fui convidado e fui lá, e era a época do governo militar, e o governo militar tinha estabelecido uma prioridade total de construir um sistema de comunicações nova, moderna para o Brasil inteiro. Sim. Foi a grande coisa que o governo militar fez, eu acho, que deixou esse legado de ter construído um sistema, infraestrutura de comunicações no Brasil. Só para ter uma ideia, na época de 71, 72, se você quisesse fazer uma ligação de São Paulo para Rio de Janeiro, levava de 4 a 5 horas, porque você tinha que ligar para a central telefônica, que era um PBX enorme, e você pedia uma ligação ou uma linha, né, para fazer a ligação interestadual. Aí esperava, aí a moça, operadora da central lá, ligava de volta para você, ó, está aqui a linha, você pode chamar. Aí você ligava. Então, mas para retornar essa chamada, levava de 3, 4 horas. Caramba. E quando chamava, a ligação não completava, não caía, aí tinha que recomeçar todo o processo. Então você imagina, né? Esse negócio de ligação direta, Sim. DDD, DDI, isso é coisa que foi construído exatamente nesse período, 10 anos, 12 anos, quando o Brasil realmente mudou e nos outros a telecomunicações. E eu tive realmente privilégio
de participar desse grande boom de telecomunicações no Brasil, né? Olha que legal. E foi nessa época também que o senhor estava trabalhando, né, tanto na NEC, na Érica, o senhor também foi presidente, né? Chegou a chegar à presidência, da NEC, né? Isso. E como é que foi o maior desafio? Qual foi o maior desafio que o senhor teve quando assumiu aí o cargo da NEC? Eu preciso voltar um pouquinho antes da NEC, né, e falar da Ericsson aqui. Na Ericsson eu realmente tive o privilégio de fazer um sistema de custo, harmonizar toda a contabilidade. Sim. E outra coisa que tenho um grande orgulho hoje, que eu falo ainda também, a diretoria da Ericsson, da empresa sueca, éramos 5 diretores. Eu era e depois fui nomeado diretor financeiro, primeiro diretor financeiro não sueco. Caramba. É um grande privilégio que eu tive, né, porque todos subsidiários da empresa sueca Ericsson, presidente e diretor financeiro, ou CFO, né, Chief Financial Officer, eram suecos. E o Brasil, como um grande subsidiário que era, eu fui nomeado, não sueco, nomeado diretor financeiro. Isso foi, acho que um acontecimento, e eu tive com 37 anos. Mas aí depois em 84, depois de tantos convites da NEC, né, pessoal da NEC Corporation e NEC do Brasil, eu resisti a ir para lá, porque, afinal de contas, eu estava na empresa concorrente. Né? Sim. Ericsson e NEC eram um grande concorrente, né? Grande player do mercado. E eu resisti muito, mas no final, quando eu me convenci, na realidade, de ir para Ericsson, NEC, desculpe, porque quando um representante, um Semo, que é um vice-presidente já bastante nível alto, o seu Suzuki, me convenceu de a NEC Corporation e a sócio brasileiro estava em conflito, os acionistas estavam em conflito, e estava levando a NEC do Brasil numa situação muito difícil. E que gostaria que eu fosse lá como diretor financeiro para acertar essa parte aí. Aí eu aceitei o desafio, porque eu gosto muito de desafio, então quando tinha bomba eu vou lá. Aí isso foi em 84, ainda no auge da telecomunicação. Em 84 iniciei na NEC, que estava exatamente a NEC Corporation do Japão, que é o Brasil Invest, né, que era sócio brasileiro. Aliás, era obrigatório por lei naquela época que quem atuava na área de telecomunicações ou com processadores, né, chips, então tinha que ter acionista controlador brasileiro. Então, o Brasil Invest era acionista controlador da NEC do Brasil, junto com a NEC Corporation. Em que estava exatamente em conflito, porque o Brasil Invest não estava muito bem financeiramente. Era o banco de investimento Brasil Invest que não estava. E todo o dinheiro que entrava na NEC, ele canalizava para ele lá e ficava lá. Então, foi aí que me convidaram para acertar, criar essa harmonia entre os sócios. Eu entrei em 84, fiquei até 85, trabalhando exatamente nesse assunto de apaziguar. Então, na realidade, a NEC queria que Mário Garneiro saísse, o Brasil Invest saísse, e deixasse Então, a NEC teria que recomprar as ações do Brasil Invest e vender para o outro. Então, nós trabalhamos para comprar ações da Brasil Invest, e aí já tinha acertado vender para o Grupo Globo, Dr. Roberto Marinho. Foi esse trabalho que levou um ano essa negociação. Mas foi um desafio muito bacana, trabalhar muito. Inclusive, o senhor teve uma história também que chegou até ir para o Japão, né, com a família Marinho, foi isso? Verdade. Mas como é que foi essa história? Então, quando nós realmente revendemos as partes de controlador para o Grupo Globo, né? E o Dr. Roberto vem conhecer o Dr. Roberto bem, tudo, a diretoria, a família Marinho, vamos dizer assim, né? E o Japão convidou o Dr. Roberto para ir para o Japão, claro, como sócio da sua subsidiária aqui no Brasil. E o Dr. Roberto me chamou e disse, eu quero que você vá comigo como guia, né? Para ficar comigo lá. Então, nós fomos para lá. Aliás, eu tenho que fazer um parênteses aqui, né? É uma pessoa fantástica, né? O Dr. Roberto era uma pessoa maravilhosa, realmente. Só para ter uma ideia, eu ia para Rio de Janeiro de Ponte Aérea, esperava ele no Galeão, e depois o voo saía de Galeão até, né? E aí nós íamos para o Japão. E o Dr. Roberto vinha
nós íamos de primeira classe, lógico, mas ele não tirava, não afrouxava botão da camisa. Ah, é? Até Japão. Mas por que isso? Essa é a disciplina dele. Caramba. Ele sentava, nem reclinava. E eu sentado no banco de trás do casal, né? Dona Sim. Lilian e ele. E até sentia mal, que eu queria dormir um pouco, né? Mas né, encostar o assento e dormir, fazer. E ele ia certinho, setinho, sempre... com a gravata. Olha que interessante. Não tirava a gravata, nem afrouxava a camisa. Era uma pessoa assim, era uma pessoa assim, só para ter uma ideia, né? É um detalhe que eu estou contando aqui para vocês avaliarem quem era o Dr. Roberto Marinho, né? Era uma pessoa espetacular, humana, muito humana, e construísse, na época, essa potência que era a Globo, né? Começou com rádio, jornal, rádio, depois televisão. Aliás, ele contou a história para mim, iniciou a televisão com 60 anos de idade. Caramba. Ele empenhou, hipotecar absolutamente tudo que ele tinha para ter dinheiro para fundar a televisão na época, em 60. Né? Então, ele fez sucesso. Né? Então, era uma pessoa muito, muito, né, agressiva, forte. E a NEC também deu assim, muitas oportunidades. O senhor também, assim, até de viagem, né? O senhor viajou muito para o Japão. Acredito, né, que o senhor foi várias vezes para o Japão, não só a trabalho, mas também foi a passeio. Como é que era essas idas para o senhor para o Japão? Passeio não. Sempre trabalho, sempre trabalho. Sempre trabalho. Realmente, eu tinha, por obrigação, tinha 2 viagens programadas já, né? Uma de prestação de conta do resultado, né? Outra da apresentação do orçamento do próximo ano. Então, 2 viagens sempre era quase que obrigatório já, né? Isso era já. E depois, fora as viagens que surgiam de reuniões ou de aprovação de projetos. Então, eu ia, na média, 3, 4 vezes por ano para o Japão. Então, mas não dava tempo de sair um pouquinho, aí até a Sakusa, Não, sabe por quê? Sabe porque eu ia sempre, trabalhava até sexta-feira à tarde, aqui na NEC, no Brasil. Pegava, eu já sexta-feira saía de casa com a mala de viagem, deixava no escritório. Dali do escritório eu ia para o aeroporto, né? E pegava o avião e ia embora. Chegava no Japão, domingo à tarde, já tinha pessoas me esperando para fazer reunião, jantar, claro, reunião, ia para karaokê com eles. Pelo menos no karaokê, cantar um pouquinho, né? Tá vendo? Aí ficava até meia-noite, isso no dia da chegada. Sim. Até meia-noite, né? Com o fuso horário. Com o fuso horário, né? E segunda-feira, esse é domingo à tarde, da noite. Segunda-feira, 8 horas no escritório já, e começava a bateria de reuniões. E aí até sexta-feira já fazia check-out do hotel, levava a mala para o escritório da NEC. Caramba! Terminava o expediente sexta-feira, eu ia para Narita, pegava voo e ia embora. Então eu chegava aqui sábado de madrugada, de manhã, e segunda-feira eu estava no escritório outra vez. Caramba, então realmente era, assim, eu não tinha nem tempo, né? É. Só o karaokezinho com sono, né? Que com meio do fuso horário, né? Mas dava tempinho de brincar um pouquinho. É né? verdade. E, doutor Renato, nessa época também da NEC, né? Foi a época que o senhor acabou, assim, também diversificando um pouco dos trabalhos que o senhor fazia, além de estar trabalhando, né? O senhor criou a CNL, né? Empreendimentos, e também a Fazenda Aliança. Foi nessa época, não foi? Quando o senhor estava... A Fazenda veio antes da CNL, na realidade. Porque eu sempre gostei de fazenda, sítio, né? Sempre tive um sítio, uma fazenda. E eu tinha uma fazenda pequena que eu acabei vendendo, aí eu estava buscando um lugar para ficar de fim de semana, né? Então, eu tinha comprado essa fazenda em São João de Boa Vista, né? Então, esse era o meu refúgio, quer dizer, como eu te disse, quando chegava de sábado de manhã no aeroporto Congonhas, de viagem, de Guarulhos, e eu pegava, o motorista me pegava e nós íamos direto para a fazenda e ficava fim de semana lá. Isso era a hora que realmente eu podia fazer um pouco de relaxamento, né? Quer dizer, isso era a ideia inicial, né? Mas que depois ficou grande e tive que fazer empresa. Então, hoje... Inclusive, até hoje, né? É o seu retiro, né? Continua sendo o seu retiro. Né? É verdade. Continua sendo... Eu tive a oportunidade de conhecer, né, a fazenda, e o que a gente achou muito incrível é aquele cuidado, né, que o senhor tem. Você vê que cada coisinha que está ali é colocado com carinho, pensado, né? Aquela represa, o senhor, né, que criou, né? O senhor que criou aquela represa lá para poder estar trabalhando, irrigando, né? Os cafés lá, e principalmente assim, a questão as pessoas que trabalham com o senhor, né? Na área de empreendimentos, tanto da construtora, era uma vontade, o senhor também tinha de trabalhar com construção? Eu já trabalhando, quer dizer, ainda quando eu trabalhava na NEC, eu morava na Alphaville, né, continuo morando lá,
e era auge do loteamento do Albuquerque Tacaoca, né? E era um negócio muito bom. Eu conheci o senhor Yuji Takaoka, né? Que era um dos sócios do Renato Albuquerque. E ele me mandava recado para mim: Renato, vou lançar tal Alphaville, você quer ficar com algumas? Quero. Então, eu ia falar assim: eu quero ficar com uma quadra. Uau! Eu não pagava nada. Já reservava uma quadra. E depois que teve esse lançamento, porque era muito disputado, faziam fila para comprar lotes. Isso lá em Alphaville mesmo? Alphaville. Aí, quando fazia o lançamento, eu vendia parte e ficava com um pedacinho só. Né? Então, essa era uma forma de ganhar um bom dinheiro. Eu acho Foi que... bem no início, então, quando o Alphaville virou aquele complexo só de casas grandes de luxo então, lá. Eu já, em 84, 85, já morava em Alphaville, né? Então, essa oportunidade, eu participei desse boom de Alphaville, né? Sim. Era que a Alphaville estava crescendo de uma forma incrível, né? Então, eu acho que participei, tivemos a oportunidade de ganhar algum dinheirinho comprando áreas e vendendo, né? Revendendo, né? Então, eu nem via terreno, não via documento, mas era bom. Realmente, Takaoka deu muita colher de chá para mim. E depois o senhor da NEC, o senhor saiu, se aposentou da NEC? Eu cheguei a presidente, né, em 99, e quando cheguei com 65 anos, era obrigatório, mandatório a aposentadoria. Sim. Né? Diretor podia ficar até 62, mas eu, como era do Brasil, eles deixaram mais 3 anos e fiquei lá. E terminei o mandato de presidente e ainda fiquei mais 2 anos como conselho da NEC Corporation. Sim. E assim terminei como presidente lá. E aí pensei seriamente o que fazer, né? Então, aí a CNL, como já trabalhava com área imóvel, a área imobiliária, aí eu construí a CNL e estou fazendo, comecei a fazer realmente empreendimento mais seriamente. Né? Então foi logo depois, quando o senhor se aposentou da NEC, que o senhor dedicou mais tempo para a construtora e começou a trabalhar com os empreendimentos maiores, né? Exatamente. Em paralelo, o seu cantinho, o seu retiro lá, a fazendinha, a aliança lá também sempre crescendo, né? Porque o senhor comentou que só tinha um pedaço, eu me lembro que o senhor comentou comigo. Depois o senhor foi adquirindo os lotes dos vizinhos, né? E hoje tem uma grande área, né? A primeira área que eu comprei tinha 67 alqueires, onde tinha a sede que você conheceu, né? Onde que eu restaurei, não reformei, restaurei, levei 4 anos para restaurar aquela casa lá, né? A casa é de 1882. Sim, uma que casa tem antiga. aquele padrão bem aquele das fazendas antigas, né? Da época do café, né? Aí eu reformei, restaurei. Aí começaram a me oferecer áreas, né? Então era 67 alqueires, comprei um pedaço, mais um pedaço. Hoje eu estou com 600 alqueires. Então... Caramba, 600... eu lembro que era terra para perder de vista, lá era muito café. 600 alqueires. Ainda bem que eu comprei na época que terra ainda era barata lá, né? Sim. Hoje já não dá mais para comprar mais nada. Porque... Hoje está super valorizado. Valorizado muito. E, doutor Renato, foi nessa época também que veio aquele pedido, né, que chamaram o senhor para trabalhar no Hospital Santa Cruz? Foi. Eu estava na imobiliária, na CNL, tranquilo, né? Um projeto da área imobiliária leva de 3 a 4 anos, né? Até comprar o terreno, negociar, compra ou parceria, fazer o projeto, aprovar o projeto, né? E lotear, vender depois o projeto, começar a iniciar a construção, que leva 2 anos, 2 anos e meio. Certo. Esse período, então, é um projeto que leva 3, 4 anos. Então, se você tem 3 ou 4 projetos simultaneamente, você não tem tanto trabalho diariamente. Então, eu estava tranquilo, realmente. Mas antes, eu já tinha ajudado um orfanato, né, das Carapicuíba, orfanato das irmãs italianas, que eu trabalhava muito, né? Gostei muito de trabalhar como voluntário, né? E eu estava parado, mas eu tinha deixado o orfanato, porque aconteceu um negócio que eu não gostei, e deixei o orfanato e estava tranquilo. Trabalhava na CNL, 4, 5 horas ia para casa, aí estava meio ocioso, vamos dizer assim. Aí veio um convite dos médicos do Hospital Santa Cruz, alguns eu conhecia, e eles queriam conversar comigo. Aí, lá fui eu. E eles explicaram para mim e tal, e eu falei, tá bom, eu aceito. Na hora eu aceitei, até que os médicos estranharam, pensaram que
ia pedir tempo para pensar, não sei o quê. Mas eu aceitei na hora, porque realmente eu achei que naquele momento que eu deveria retribuir para a comunidade tudo aquilo que eu tinha, né, conferido, ganho, experiências, né, ensinamentos. Principalmente trabalhando na ANEC, eu conheci bastante a cultura japonesa, os japoneses, né? Então, eu pensei que era momento de, como eu estava com o tempo mais ou menos tranquilo, falei, vou topar essa parada. E aí fui para o Hospital Santa Cruz, não era ainda presidente, eu fui como diretor só. Ah, como diretor. Aí, primeiro eu falei, eu vou como diretor para conhecer um pouco a instituição, né? A empresa, hospital. Né? Sim, sim. Aí eu vi que o negócio era estava numa situação muito pior do que os médicos me tinham descrito, né? Então, mas de qualquer forma eu não recuei não, fui para frente e fiz grande trabalho lá, eu acho. E eu queria também aqui dizer, né? Eu acho que tudo isso, tanto na NEC, na Erickson, eu sempre dei maior ênfase no tratamento e o relacionamento com a gente. Eu acho que isso que é importante em qualquer lugar que você tiver. Claro, na família também é, né? Mas numa instituição muito mais, né? Então eu sempre prisei, né? Eu tive dei preferência total trabalhar com as pessoas, né? Então, hospital muito mais, porque em hospital depende de pessoas, né? Médicos, enfermeiras, assistenciais, tudo isso. Então eu dei maior importância a isso. Isso é uma coisa que assim eu até queria comentar, né? Que a gente teve a oportunidade, né? De conhecê-lo quando o senhor estava lá no Hospital Santa Cruz, né? O senhor estava como presidente já, e também fui lá e conheci também a Fazenda Aliança. E acompanho também o senhor no Bonquil. E uma das características que eu percebi muito claramente, principalmente quando eu conheci o senhor lá no Santa Cruz, foi justamente esse lado, né? De o quanto o senhor consegue, assim, juntar as pessoas, agregar e dar valor às pessoas. Aquelas festas que o senhor fazia, o dia da enfermeira, né, que a gente ia cantar para as enfermeiras, o Bonencai, a festa junina, dia do médico, sabe assim, a gente percebia claramente o quanto o senhor era diferente, né, o quanto o senhor dava atenção para a recepcionista, para aquela pessoa que está trabalhando ali, a faxineira, né, todos o senhor tratava assim de um jeito tudo parecido, né? Não discriminava e sempre valorizando, né? Isso é uma característica, como o senhor falou, né? Aplicou isso na NEC, em todas as empresas que o senhor trabalhou, o senhor aplicava isso, né? Eu sempre apliquei, realmente, e porque eu gosto, né, de relacionamento com as pessoas, né? Então, aliás, na NEC, né, eu acho que na época sempre falava recursos humanos, eu achei que não era recurso humano, era recurso de gente, né? Pessoas, né? Então, gestão de pessoas. Então eu troquei até o nome, né? Era bem estranho na época, mas na Santa Cruz também, eu fiz tudo isso, muitas reuniões, né? Muitas reuniões de motivação, incentivo, né? Tanto é que quando assumi a presidência, depois a NEC, o hospital começou a dar realmente superavitário, eu fiz várias reuniões, estabelecemos as metas, né? Orçamento, e tinha prometido com todo o pessoal, olha, se vocês ultrapassarem X milhões ou X% algumas condições que eu tinha, que fizesse isso, cumprir essas metas, índice de infecção hospitalar, né, atendimento, melhorar, tudo isso, índice de glosa é um índice que tem em todos os hospitais, é o que o glosa que a seguradora faz, né, o erro no faturamento, melhorasse tudo esse índice e também chegasse a um lucro, não, superioridade final de tantos milhões, o que ultrapassasse, eu ia distribuir para os funcionários. Eu fazia isso, eu fiz isso 3, 4 anos, quando consegui, isso foi uma coisa... É como se fosse uma bonificação, bonificação, né? Pelo resultado da empresa, né? Que isso é um pensamento das grandes empresas, né? Internacionais, o senhor trouxe para dentro do hospital, né? Eu levei, realmente, eu queria, realmente, na realidade, eu não conseguia, eu fazia uma meritocracia, né? Mas meritocracia é difícil, né? Tem que ter muitos índices, muitas chaves para realmente avaliar um a um. Né? Isso é mais complicado. Mas, de qualquer forma, eu fiz essa bonificação pessoal, e o pessoal ganhava 1 ou 2 salários, dependendo do ano, que era muito importante para eles. Né? Sim, sim. Então, e aí eles acabam se sentindo até assim, fazendo parte mais do hospital, prezando até para
a qualidade, né, que a gente percebe muito claramente o que hoje o Hospital Santa Cruz ele tem um trabalho muito humanizado, né? Essa preocupação, né, com o paciente. Eu mesmo fui o paciente né, recente lá e esse tratamento muito, muito interessante que vocês fizeram. E é muito legal, né, doutor Renato, o senhor vê que tudo que o senhor aprendeu, né, como o senhor falou, toda a minha experiência, o senhor acabou trazendo para dentro do hospital, né, e fazendo cada pessoa que está ali se sentindo, fazendo parte, né, do hospital, e ele cuidando, né, porque se um joga o papel, fala, você jogou papel aí, vamos deixar bonitinho, né, não é mais ou menos isso, é isso né? mesmo, se sentir parte, né, isso a gente percebe mesmo. E uma coisa também que eu achei muito interessante, que foi na época do senhor, que o senhor estava como presidente, foi aquela implantação também do Nihon Shoku lá também, né? Foi outra preocupação que o senhor tinha, né, em relação às pessoas, os pacientes que se internavam lá, né? Eu percebi isso, viu, Diogo? Uma vez, quando um amigo nosso, lá do Kenden, o presidente do Kenden da época, estava hospitalizado, internado lá, e ele estava meio chateado porque não tinha arroz japonês, né, onigiri. Aí eu falei, vou comprar um onigiri e vou levar para ele de presente. Você não via a alegria dele, o brilho dos olhos dele. Aí me deu um toque aqui, tem que fazer um Nihon Shoku, né? Aí nós implantamos, quem quisesse, lógico, opcionalmente, podia optar por um Nihon Shoku. Então eu acho que isso deu uma diferencial para nossos pacientes. Eu acompanhando também podia pedir. Acho que foi. Aí nós estamos aperfeiçoando essa fase, né? Então, as nossas nutricionistas foram, graças à JICA, né? Foram para o Japão, ficaram um mês aprendendo, aperfeiçoando o tempero do Nihon Shoku. Né? Olha, inclusive, eu assino embaixo, porque se não fosse o Nihon Shoku lá, porque foi o que me salvou também, porque quando a gente acabei pegando o Covid, e fiquei internado lá e o Nihon Shoku, nossa, fez uma grande diferença. A gente misoshiro todo dia, nossa, é maravilhoso. É verdade. Então eu acho que isso foi aperfeiçoado, graças ao nosso nutricionista, né, Solange, e o Dr. Koshiro Nishikuni, que é um grande adepto também, porque ele fala que a comida, né, é a saudade, né? Deixa o remédio do lado, vamos cuidar da comida, porque a comida é um grande remédio para nós. Então tem que cuidar da comida. Então, aí ficou muito evidência esse valor do Osho. Isso vem, vocês percebem esse resultado em todos os pacientes que estão tendo, depois que implantaram, vem esse feedback, né? Claro que vem. A alegria deles e o conforto de ter o Osho ocular, né? Eu acho que isso é bom. Mas antes, também gostaria de estar aqui também, viu, João? Implantamos lá 5S, né? 5S. Sistema Kaizen do Japão, né? Sim. Nós mandamos 5 enfermeiras para o Japão, ficou um mês, graças à JICA novamente, ficou lá no Yokohama, na sede da JICA, treinando isso, e implantamos dentro do hospital. Essas 5 enfermeiras voltaram e implantaram dentro do hospital esse processo 5S, que eu acho que foi fantástico, né? Isso, controle de estoque, né? Controle de papelaria, até tudo. Isso, né? E limpeza, foi fantástico isso, né? E outro que nós implantamos lá na NEC, foi o TPS, Toyota Production System. Isso, quando eu encontrei numa festival do Japão com o senhor Steve Santangelo, que era o diretor top lá da América Latina, incluindo o Brasil, né? Ele disse, Renato, você não toparia implantar o TPS? Eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era TPS. Né? A TPS ele me explicou, falei assim, vamos lá. Ele não fala português, conversamos em inglês, e ele topou, falei, vamos embora. E ele nos deu maior apoio para a implantação de TPS no Santa Cruz. Isso foi um sistema fantástico. Porque isso ajuda até na questão financeira, né? Porque controle de estoque, né? Não ter perda, né? Então, isso foi fantástico. E ganho de tempo, né? Porque o TPS, basicamente, é controle de tempo, né? Então na ambulatório, no pronto-socorro, né? Que é conhecido como pronto-socorro, o pessoal chegava e já era cadastrado, o pessoal pegava a fichinha, e o que ele queria, já fazia a primeira triagem lá, primeira triagem. Depois se fica, ou dependendo da situação, ia demorar mais ou não. E aí assim fizemos, e todo o sistema, até ele dar alta, ele sabia exatamente qual é a próxima coisa que ele ia fazer, ia ser feito para ele. Né? Tirar radiografia, atendimento e tal.
Então, isso ganhamos eu acho que 30, 40 minutos no sistema todo. Nossa, que legal. Ganhamos isso. Então, eu acho que isso é outra coisa muito boa, né? Segunda coisa, ou terceira, né? O Motenashi, né? Que eu implantei o sistema de atendimento Santa Cruz. Gente, Santa Cruz atender. O Motenashi seria a explicação do Motenashi, a tradução do Motenashi? O Motenashi é atendimento humanizado, né? Tá? Então, eu já tínhamos implantado isso, mas trouxemos o Motenashi do Japão, realmente, e implantamos dentro do hospital. Explicamos para médicos isso, né? Sim. Médicos também, toda a cadeia, todo nível de funcionários foram treinados em um Motenashi. Olha que legal. Então, eu acho que hoje implantamos, e é o que está prevalecendo ainda, né? Quer dizer, é o atendimento humanizado, com um sorriso no rosto, sim. Dizer, antecipar até a pergunta das pessoas, né? O que a senhora precisa, como posso te ajudar. Esse é um Motenashi, né? Então, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né, doutor, que acho que acredito, né, que eu mesmo, como eu falei, já fui internado lá, mas as pessoas quando vão ao hospital, às vezes eles se sentem, às vezes, um número, né? Sou um número, eu sou apenas um número aqui. Mas quando tem esse tipo de atendimento, né, de perguntar, parece que ele sente aquela preocupação, né? E sente até mais o bem-estar, né? E isso até colabora até com a recuperação da saúde, né? Que psicologicamente falando, sem dúvida, sem dúvida. Refeição, né? E o atendimento, né? Eu acho que isso tudo ajuda para recuperação da saúde. Eu acho que isso é bom. Porque quando vai ao hospital, realmente está numa situação mais crítica, né? Está com seu, né? Como dizer, está meio triste, né? Deprimido. Então, eu acho que tudo isso ajuda a recuperar essa situação de sentimentos, né? Eu acho que isso é importante. Olha, doutor Renato, é muito importante essa sua experiência, né? Dizer como essa preocupação com as pessoas, essa preocupação sempre com o próximo, né? Essa agregar as pessoas. E vocês estão em casa, ó, tá vendo? Exemplo de sucesso. Exemplo não é só você construir as coisas, mas principalmente se preocupar com tudo que acontece, né? Então você que está em casa aí, ó, compartilhe com seus amigos essa entrevista do Dr. Renato, que a gente está aprendendo muita coisa, não só do lado empresarial, mas também um lado muito humano, né? Esse lado humanizado. Obrigado, Dr. Renato. Obrigado eu. E logo depois, enquanto o senhor ainda estava como presidente, né, do Hospital Santa Cruz, vem outro desafio, né? Também o senhor adora desafios, né? Desafios, né? Adora desafios, né? Ainda como presidente, veio o desafio de assumir a presidência do Bunkyo, né? Que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, né? De Assistência Social. Bunkyo, que é o órgão maior, né, da nossa comunidade, né? Como é que foi para o senhor, né? Porque assim, o senhor falou praticamente a adolescência, a época que o senhor estudou, trabalhou, sempre foi muito fora da comunidade. Apesar que o senhor trabalhava numa empresa japonesa também, né, que ia sempre para o Japão, mas o senhor começou a se aproximar mais da comunidade na época do Hospital Santa Cruz, como o senhor falou, sentia essa vontade, né, de eu preciso, né, voltar às minhas raízes, trazer o que eu aprendi para contribuir para a comunidade. E depois, de repente, assumiu o Bunkyo. Como é que foi esse processo de terem chamado o senhor para o Bunkyo? É verdade, eu acho que no fundo, viu, eu tinha vontade de trabalhar com o Bunkyo. No fundo, quer dizer, conhecendo um pouco, eu não conhecia muito o Bunkyo, mas eu gostaria de trabalhar. Eu acho que eu tinha esse sentimento lá no fundo, né? Mas porque como eu estava ainda com mandato no Hospital Japonês Santa Cruz, como presidente, eu falei, não dá para carregar dois fardos ao mesmo tempo. Mas aí o pessoal insistiu tanto que era no final do mandato no Santa Cruz e eu aceitei em maio de 2019 como presidente do Bunkyo, né? Aí, quando fui para o Bunkyo, fiquei alguns meses e aí caiu a ficha, realmente, que era um negócio totalmente diferente. Trabalhar na Ericsson, na NEC, no Santa Cruz, tudo era base uma empresa, né? Uma filantrópica, sem fins lucrativos, mas não deixava de ser uma empresa, tratar como uma empresa, né? Sim. Agora, Bunkyo é uma associação, né? Sem fins lucrativos, lógico, mas que não tem renda. Não tem, né?
hospital mal vem, todo mês pinga receita lá. Sim. Agora, Bunkyo nada, zero, né? Vivia de doações ou de eventos. Shows que de fazer para arrecadar ingressos e pouco dinheiro. Mas aí, também isso era um lado da história. O outro lado é outra vez, gente, né? Então, eu pensei muito como vamos estabelecer essa prioridade. O que nós vamos fazer prioritariamente? Fizemos uma reuniões várias vezes, estabelecemos algumas prioridades e eu elegi, depois de tudo isso, falei com os diretores, vou eleger 2 pontos importantes. Um, relacionamento. Relacionamento entre nós, internamente, relacionamento Brasil com toda a comunidade. Nós Brasil, temos 2 milhões de Nikkeis, descendentes de japoneses. Ou mais, talvez. Esse é um número totalmente estimativo. Temos hoje 210 mil brasileiros trabalhando lá no Japão. E talvez fora também temos. E, segundo o levantamento de 2018, tem 410, 420 associações de comunidades, Brasil espalhado pelo Brasil inteiro. Ah, de caicãs? Caicãs, ditos caicãs. É uma enormidade de número. Né? Então, achamos que eu devia começar a entrosar com esses caicãs, toda essa comunidade que está espalhada pelo Brasil. Cada um isolado na sua área, região. Cada um sofrendo, né? Cada um com sua angústia de se manter, né? E principalmente nessa pandemia de 2 anos, sim, a coisa piorou muito. Né? Sim. Então, como eu falei, estabeleci então prioritariamente o relacionamento. Relacionamento que, no fundo, conhecer um ao outro e levar para eles ou trazer deles experiências e como podemos ajudar, onde que tem uma sinergia, né, que podemos aproveitar e financeiramente podemos, lógico, tirar alguma vantagem disso, e ajudar mutuamente. Segunda prioridade que estabelecemos é com jovens, né? Então, falei isso que tem que trabalhar, porque na realidade o Bunkyo, todo mundo pensava, era um teachers que estava lá, que ganhava um cartão de diretor do Bunkyo e ficava feliz. Era essa história que contava, né? Então, vamos acabar com isso, né? Então, vamos trazer diretores... Ficar mais proativo. Proativo, atuante, trazer novas ideias. Então, eu falei, não, temos que trabalhar com jovens, realmente. Olha, nós estamos trabalhando já no segundo mandato exatamente com jovens. É surpreendente como eles assumem a responsabilidade, como fazem realizar, planejam eventos. Todos, absolutamente todos os eventos do Bunkyo hoje são comandados pelos jovens, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Sim, né? Sim. Porque, queira ou não, né, doutor Nado, tem que passar o bastão, né? Porque tem que passar. Eles que vão assumir, que vão... Isso, até nas associações também, né? Claro. Tem muitas associações ainda que sentem essa falta, né, dos jovens dentro das associações. E como é que o senhor vê, que nem o senhor, com essa experiência que o senhor tem? Né? Tanto na NEC, no Hospital Santa Cruz, que eu também ouvi lá no Hospital, como o senhor valoriza muito, né, os jovens, né, os mais novos que trabalhavam também, e agora no Bunkyo, com essa meta, né, que o senhor colocou, e vendo os resultados. O que o senhor daria assim para falar às pessoas que estão nos assistindo aqui, não, o pessoal do Brasil todo, o pessoal do Japão também, em relação a esse lado, o quanto é importante passar o bastão e dar principalmente essa oportunidade, porque o senhor dá essa oportunidade, né? A gente percebe logo quando o senhor assumiu a primeira vez no Bunkyo, uma das primeiras reuniões que o senhor fez, eu me lembro, que foi na casa do senhor, que o senhor convidou várias lideranças jovens, falar, eu quero aqui conhecer cada um deles, né? E propor o que eu tenho. Passa assim alguma informação para a gente aqui, para os presidentes das associações que estão nos assistindo, essa experiência, o quanto é válido passar o bastão e dar a oportunidade para os jovens? Eu acho que não dá para fazer esse passar bastão, né? Eu acho que tem que preparar primeiro o jovem que vai recepcionar ou vai receber esse bastão. Eu sempre digo também, não dá para passar simplesmente como na corrida de... 4%, né? 4%, passar o bastão simplesmente. Sim, exatamente. Eu acho que tem que trabalhar juntos, né, ombro a ombro, com jovens, e dar mais responsabilidade, mais protagonismo para o jovem,
E eles respondem magnificamente bem. Eu acho que isso que eu quero sugerir, ou se eu posso dar conselho, né? Para que todos realmente valorizem os jovens, valorizem a responsabilidade deles. Eu acho que, claro, mas também não é só jogar, mas tem que acompanhar, lógico. Sim, exatamente. Né? Eu acho que isso que no primeiro momento tem que fazer, e hoje, graças a Deus, eu acho que no Bunkyo hoje, os jovens tocam aquele lá. Então, eu acho que os seniors, né, os senpais, eu acho que está mais numa área confortável, porque... E eu acho que também é importante essa, não só dar essa responsabilidade, mas tendo o apoio, né, a retaguarda dos mais experientes, dos senpais, né, é muito importante, né? Vocês estarem ali acompanhando, olha, não vai por aqui, que acho que, né, já teve lá atrás, a gente já teve experiência, talvez fazer isso, aquilo. Isso também é muito importante, né? Ter essa sinergia Tem que ter, né? Acho que tem que ter. Eu sempre digo, né, que nós senpai, né, que temos que pensar junto com eles. É difícil, nós que temos que preparar nossa mente para pensar junto com eles, porque eles dificilmente vai chegar na gente. Então nós que temos que chegar, não descer, mas ficar no nível deles, ou tentar ficar no nível deles para pensar igual. Eu acho que assim, só assim nós podemos trabalhar juntos com os jovens, porque se nós pensarmos diferente, vai ficar disparo, né? Então, eu acho que isso que é importante, eu acho que é uma base para sucesso de trabalhar com os jovens, né? Então, nessa pandemia, nós todos, só jovens que trabalharam, que fizeram absolutamente todos os eventos e com grande sucesso, tudo numa plataforma digital, online, né, Zoom, e todas as reuniões hoje nós ainda fazemos online, porque ainda há dificuldade de se juntar pessoas, e nós temos uma reunião cada 2 meses, reuniões que nós chamamos diretoria e diretorias regionais. Certo. E antigamente chama representante regional, eu que mudei para diretor, porque ele tem que ser diretor regional. Sim. Porque normalmente esses diretores regionais, ele é uma federação. Sim. E lá em cada sua região. Tem várias entidades. Satélites, né, a CAICANS ou associações que estão penduradas nesses regionais, que são federações. Então, eles participam conosco. Né? Então, eles são um braço do Bunkyo lá, né? E ele, por sua vez, tem que disseminar, né, compartilhar com todos que faz parte dessa federação. Então, eu acho que isso que é difícil a gente trabalhar, tem que ter muito cuidado, para levar conhecimento, trazer eles para nós, né? Então, eu acho que isso que nós estamos fazendo. E, como eu disse, cada 2 meses nós fazemos reuniões com regionais, diretores regionais, e tudo online. No começo foi difícil, porque o pessoal fala, não consigo entrar no Zoom, como é que faço? Mas depois de quase 6 meses, 1 mês, nós todos eles fazemos reuniões mensais com sucesso. Eu acho que a pandemia, né, doutor Renato, também, ele tem, lógico, tem todo esse lado triste, né, da pandemia, mas ele também, ele abriu, né, um pouco mais, assim, esse horizonte, essa oportunidade de entender mais a internet, né, como usar mais a internet, e o Bunkyo, ele alcançou braços, né, como o senhor falou, senhor, hoje, uma das metas que era essa, né, fala assim, juntar mais as pessoas, aconteceu, né, na pandemia, né, tanto que Tomiaçu, né, Goiânia, todas as pessoas lá estão sempre participando junto do Bunkyo, que antigamente era uma coisa tão distante. Eles mesmos lá na cidade, que a gente tem visitado também, eles também viam Bunkyo muito distante, né? E hoje a gente percebe realmente que essa aproximação deve-se também essa dificuldade que as associações tiveram dentro da pandemia, né? É verdade. Por dificuldade também, por distância, por custo de locomoção, né? Para participar de uma reunião, ele tinha que vir para São Paulo, ficar uma noite no hotel, a passagem aérea, né? Era custo, né? Mas hoje, graças a Deus, essa tecnologia digital, nós fazemos reuniões bimensais, todos participando, né? Sim. Eu acho que isso é importante, eu acho que precisa fazer isso, né? E o mérito também que eu também dou ao senhor, também, que o senhor sempre tem viajado, né? Não só ficado em São Paulo, saído, foi para o Paraná, né? Que também fez uma coisa bastante histórica, né? Que é essa aproximação, né, com o Paraná. A gente percebe aí nos encontros, né, que o quanto os diretores, né, os líderes lá do Paraná têm com o senhor, né? Então a gente fica bastante impressionado, assim, fica muito feliz. Tanto que quando o senhor assumiu, né, o Bunkyo,
eu lembro muito bem quando eu comentei assim, nossa, o Dr. Renato, ele tem essa facilidade, né, de lidar com as pessoas, né, e realmente o senhor está refletindo muito isso. Então, eu tenho que parabenizar mesmo, Dr. Renato, o senhor ter assumido, né, mais um mandato, né, mais um mandato. E quais são os desafios que o senhor vê daqui para frente aí nesses eu acho que o desafio, eu acho que nós temos vários, né, mas eu acho que se eu posso priorizar e colocar como prioritário, né? Acho que continuar nessa valorização dos jovens e do relacionamento, né? E eu tenho, como você disse, né? Porque eu gosto de fazer isso, relacionamento de pessoas, né? Então, na oportunidade eu vou, né? Realmente eu vou para como a mesma coisa jovem, né? Que tem que estar junto com ele. E também com associações da mesma forma. É Bunkyo que tem que ir lá, né? Não esperar que eles venham para nós. Não, na medida possível, é pena que algumas vezes os eventos coincidem em mesma data, né? Por exemplo, agora dia 20 vai ter Porto Alegre e Araçatuba. Eu gostaria de sair em duas, mas não dá. Então eu tenho que escolher uma delas e eu vou para Porto Alegre, né? Certo. E participar lá do festival. E é isso que é importante, sabe? Eu acho que mostrar realmente que o Bunkyo não é mais Bunkyo da Liberdade, como eles chamavam, né? Ou Bunkyo de São Paulo, né? Ali tem os caciques. Não é, não. Nós somos juntos, nós somos iguais, somos co-irmãs, né, das entidades e nós estamos juntos. Então, eu tomo a iniciativa de ir lá. Então, até eles surpreendem. O presidente Bunkyo está aqui. Mas o senhor não sabe a diferença que faz. Talvez é isso que é o interessante do que o senhor tem feito. Ter tomado a iniciativa de ir e criar quebrar, talvez, né, aquele paradigma, né, de que, não, a gente que tem que ir lá, tem que, né, e o senhor não vai lá, conversa, fica amigo de todo mundo rapidinho, né, e o senhor tem essa facilidade, né, sempre sorrindo, e isso é muito bom. E a questão dos jovens, como o senhor mesmo falou, essa meta, eu acho que isso está refletindo, né, de alguma certa forma, as pessoas vendo o Bunkyo como ela está se reformulando, isso inspira, né, também as entidades que estão satélites e os próprios regionais, né? Sim. Então, eu queria contar esse exemplo que eu acho que quando eu falo de jovem, né, nós tivemos a convite da Associação de Brasília para irmos lá fazer uma palestra, eu e mais 2 jovens. E fomos para lá, cada um fez sua parte, eu fiz palestra para os não jovens e eles fizeram para os jovens. Sim. Claro, os 2 jovens, o Uteru e a Garzi. Foi sucesso absoluto. Né? No final, juntamos todos para começar a fazer perguntas e respostas. E a maioria das perguntas que vieram na tarde foram dos non-Nikkeis, jovens non-Nikkeis, que foi surpreendente. Muito legal. A experiência deles, né, que um era do Taiko, outro era da Judô, mas eram amantes da cultura japonesa. Que eu acho, isso tem que ser valorizado. Porque eu sempre digo, isso tem mais valor do que o próprio Nikkei. Né? Porque Nikkei de sangue, evidentemente, quase que uma obrigação gostar da cultura japonesa. Mas esses que não têm sangue japonês, gostar, amar a cultura japonesa, é fantástico. É isso que nós temos que valorizar e acolher, realmente acolher essas pessoas e valorizar. Né? Então, eu acho que foi um sucesso absoluto lá em Brasília. O presidente Yasunaga-san me deu retorno, feedback, dizendo que foi um sucesso, que gostaria de fazer mais vezes. Foi ótimo. Então, eu até falei com o pessoal aqui de São Paulo, né, pessoas jovens, queriam replicar isso para outras comunidades japonesas, que eu acho que foi muito legal. Esse de próprios jovens levar a experiência para os jovens das associações. Eu acho que isso é importante e divulgar, compartilhar, disseminar essa força que tem dos jovens, né? E o senhor está falando dessa questão dos não descendentes, né? São new case, né? É new case, o pessoal fala, é o new case, aqueles que não são descendentes, mas que gostam tanto, né, da cultura japonesa, que até mais, às vezes, né, como o senhor falou, às vezes até mais do que o próprio Nikkei, né? É interessante isso. E esse trabalho a gente tem visto, né? A gente tem visto não só pelos animes, né, pelos eventos que tem na comunidade, na própria culinária, né, que hoje restaurante japonês tem mais brasileiro do que o descendente japonês ali comendo, né? Então isso é incrível. E o Bunkyo, então, vê realmente esse trabalho, está fazendo esse trabalho, assim, querendo cada vez mais mostrar que a nossa comunidade japonesa, né, que as associações que antigamente
para quem era de fora, era visto assim, ó, gaidinho não pode entrar. Né? Gaidinho são estrangeiros, que na verdade, gaidinho somos os nossos avós que vieram, né? Mas não pode entrar. Mas hoje está mudando isso, né? Está mudando de que nas entidades, nas atividades dentro de cada associação, está abrindo, né, para essas pessoas que cultivam, gostam da cultura japonesa, né, doutor Renato? Sem dúvida. Tanto viu, que nós, no Comitê Jovem, nós temos uma comissão de jovens e comitê de jovens, né? Desculpa, comitê de jovens e comissão de jovens. Esse comissão de jovens é Senem. Senem Bunkyo. Senem Bunkyo. Esse foi presidido dois mandatos consecutivos por Rafael Peterson, que não tem nada a ver de japonês. É um brasileiro que gosta da cultura japonesa. Dinamarca, descendência dinamarquesa, que gosta. Ele fez absolutamente excelente trabalho. Olha que legal. Então, futuramente, eu acho que eu tenho realmente dois sonhos, né? Um é presidir Bunkyo, ter um presidente Bunkyo, um jovem, né? 40 e poucos anos, né? Deixar esse senpai de lado, ser presidido por jovem. Sim. Segundo passo é ter na diretorias não Nikkeis. Eu acho que isso seria meu sonho, minha meta, né? Quer dizer, tem que valorizar isso, porque tem muitos, né? Alguns falam que se somar os amantes da cultura japonesa que não são Nikkeis, chega a 4, 5 milhões de fãs da cultura japonesa. Eu acho que tem razão isso, né? Isso exemplo conhecido nosso, né, lá do próprio Nippon da Counter Club, o Wagner Vilela, ele é brasileiro, mas ele parece mais japonês que muita gente, né? Verdade. Que luta, vai lá na associação do Bunkyo, né? É muito legal isso, né? Então temos vários, né? Vários exemplos. Eu acho. Shen Ribeiro, o Shen Ribeiro, que é o nosso, né, a sumidade em Shakuhachi, é um brasileiro, né? É muito interessante. É verdade. E cada vez valorizar mais, né? Sem dúvida. Né? E nós temos que ser integrados, né? Porque, afinal de contas, o Brasil recebeu de braços abertos todos os imigrantes, né? E foi sucesso, né? Aliás, esse que os imigrantes, os descendentes, construíram esse patrimônio, né? Que, aliás, o falecido ou assassinado primeiro-ministro Shinzo Abe dizia isso. Que esse é um patrimônio que o Japão tem, né? Essa confiança que os imigrantes conquistaram com a comunidade brasileira e que vice-versa, né? Então, esse entrelaçamento de confiança entre brasileiros e os japoneses, ou descendentes de japoneses, esse é um patrimônio que o Japão tem que ser aproveitado isso. Então, quando se fala em produto japonês de qualidade, quem propagou isso foi realmente os descendentes que propagou, e agora é um patrimônio, né? Quer dizer, esse que realmente tem que ser aproveitado, eu acho. E, doutor Renato, agora a gente tem um momento no nosso bate-papo também, que é muito legal, que é o momento fotos, né? Que a gente separou algumas fotos aqui da vida do senhor, nem eu vi essas fotos, eu quero que o senhor me explique aqui, falar pra gente. Olha, essa foto aqui... Me explica aí, doutor Renato, cadê o senhor aí? Olha lá, então, olha lá, nós estamos em 5 aí, né? Faltando o último que aí tá. Então 5 6 filhos aí. Papai e mamãe, né? A papai era, como eu disse, era rigoroso, ó, o terno que ele usava lá. No interiorzão de Biúna. Toda nestica, né? Interiorzão de Biúna, com gravata, camisa branca, paletó chique lá. E eu tô lá, tava eu e minha irmã Amélia, que tá do lado esquerdo, no terceiro ano do grupo escolar. 3 ricinhas na gravata lá, era o terceiro ano. Né? Essa é a foto aí. Ah, legal. Opa, aí eu conheço esse lugar, hein? Aí é na fazenda já. Na fazenda, lá na casa, né? A famosa casa restaurada, né? Essa casa que eu restaurei, essa casa que foi construída em 1882, né? E uma casa maravilhosa. Uma curiosidade, tem 47 janelas. Isso eu contei. Ah, é? Caramba, tudo isso. Antigamente era muita janela, né? Será que o pessoal já estava preparado para pular a janela para hora de pegar fogo? Esse daí foi? Esse foi quando nós recebemos a visita da esposa do primeiro-ministro Shinzo Abe em 2014. Aqui realmente... Esse foi onde? No Hospital Santa Cruz? No Hospital Santa Cruz. E nós plantamos árvore para o Brasil. É o... Masato Ninomiya. Masato Ninomiya, né? Masato Ninomiya. Ah, legal. Temos mais? Opa! Aqui?
São várias fotos, vamos ver se eu... Vamos falando de... aqui em cima, a primeira foto aí, são as minhas irmãs. Tem o meu sobrinho, né, Kimura, doutor Kimura, minha irmã Amélia, outra irmã, a Mieko, e a minha esposa Olga. Né? Embaixo, eu, Olga, a minha filha Nara, e com o seu marido lá, o John. Ela é inglês e a minha filha mora na Inglaterra, né? Então, que legal. quando eu estava visitando aqui, acho que foi lá, ou não, isso não sei se foi lá ou aqui. Mas, enfim, eu acho que foi aqui, sim. E os dois meninos? Meus netos. Seus netos? Pietro e Kenzo, minha adoração. Realmente, ele faz gente de tudo. Eles moram... Ele mora em Alphaville. Alphaville. Então. Legal. Né? Opa! Daí são as condecorações? Aqui acho que foi aqui lado esquerdo, né? O deputado Hélio Nishimoto, né? Recebendo a condecoração de honra ao mérito na Câmara, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Alesp, né? E lado direito, quando eu recebi esse diploma de honra ao mérito do ministro das Relações Exteriores do Japão. Olha, daí tá com... aqui no hospital também, quando nós recebemos uma visita do hoje príncipe herdeiro, né? Akishinomiya e sua esposa, né? Akishino. Né? Sim. Eu e Masato Ninomiya do lado. Tem mais? Foi? É isso aí. E, doutor Renato, me fala um pouquinho assim, o senhor falou dos seus netos, né? Como que é assim, o senhor é aquele vovô que gosta de comprar um monte de presente pro neto? Como que é o senhor? Assim? Eu sou o vovô mais bobo que existe na face da terra. Os netos fazem gato sapato, né? Absolutamente. Não tem jeito. Quando eu vejo o Kenzo, o Pietro, ficou realmente... Eu adoro ir no shopping, tomar sorvete, né, comprar presente para eles, né? Ainda bem que eles são muito educados, muito disciplinados, né? Não deixo... Eu não consigo estragar muito ele, mas porque eu levo bronca do meu filho depois. Que vovô só serve para estragar, né? É bom, estraga, devolve para ele. Exatamente, devolve aí, né? Mas duas figuras fantásticas, sabe? De vez em quando eu levo eles para a fazenda, passar um fim de semana, só eles, nós, eu, Olga, os dois lá, é uma maravilha, sabe? Que legal. Acho que é um momento gostoso isso, né? Realmente poder viver com gerações futuras, né? Realmente essa... Mas como eu estava falando com o doutor Renato aí, essa coisa dos netos, o vovô serve só para estragar, né? É verdade. Né? Estraga mesmo. Estraga, vai lá, agora... Faço tudo que ele gosta, tudo que ele pede. E assim, em relação assim, à questão da própria cultura japonesa, assim, os seus netos, ou mesmo os seus filhos, assim, eles absorveram também um pouco dessa questão da cultura mesmo, um pouco da cultura japonesa? Eu acho que sim. Eu acho que tem muito... Claro que nunca foi ensinada de uma forma assim organizada, mas eles têm no sangue, eu acho, né? Gosto muito da artes marciais. Eles dois praticam judô, né? Para judô? Eu adoro o judô, né? Inclusive o senhor praticou um esporte na infância, o que Kendo. Era? Eu fiz Kendo, né? Aliás, isso Kendo que me deu essa questão de disciplina, resiliência, né? O Kendo, acho que a arte marcial em geral dá, mas o Kendo mais especificamente tem o tal do Bushido, né? Que Bushido. É do samurai mesmo, sim, né? Né? Porque o Kendo é herdado do samurai. A honra, isso, toda né? Coisa, né? Então eu acho que algumas vezes essa honra me atrapalha, mas... Mas, enfim, eu acho que isso é uma grande educação, né? Educação, sim. Então, os dois, por exemplo, tem muito de japonês, sabe? Que legal. Então, porque eles são mestiços, né? A mãe é brasileira, mas tem muito de japonês, sabe? Adoro coisa japonesa. Então, eu acho que isso naturalmente acontece. É natural, né? De forma natural, né? E, doutor Renato, então, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, foi muito bom, espero que o senhor também tenha sentido a vontade para a gente estar conversando. E, doutor Renato, o senhor tem assim uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que são pessoas que estão lá no Japão, pessoas aqui do Brasil, tem os new case também, muitas pessoas que gostam da cultura japonesa e gostam de absorver e conhecer mais, né, sobre nossa cultura. Qual é a mensagem que o senhor deixa aqui para essas pessoas que estão nos assistindo aqui? E a mensagem, muitas vezes,
sugerir ou aconselhar, é difícil, né? Porque cada um é cada um, né? Mas eu vou falar por mim, né? Realmente, eu acho que relacionamento, cuidar das pessoas, né? Que eu acho que esse é muito importante. Eu acho que independente, está na família, está no clube, está na associação, está no Bunkyo, está no Hospital Santa Cruz. Cuidar das pessoas, eu acho que sempre estar preocupado o que a pessoa está fazendo, o que está pensando, o que está precisando principalmente, né? Eu acho que se puder, eu acho que o meu Ikigai, né, que todos conhecem, é ajudar as pessoas, né? Então eu acho que isso me dá satisfação muito grande. Eu sempre digo que ajudar é mais gostoso você ajudar do que ser ajudado, né? Então vamos fazer isso. Eu acho que vamos cuidar das pessoas e de você mesmo também, né? Eu tenho que me cuidar, né? Porque tem que gostar de mim também. Primeiro, poder gostar de mim e gostar dos outros. Então, como eu sempre digo também, se você não tem amor, você não pode dar amor, né? Então, eu acho que é isso que eu quero dizer aqui. Então, essa é uma ideia que eu tenho, por isso que eu digo, né, realmente dar conselho é difícil, não gostaria de fazer isso, mas eu acho que eu digo por mim, né? O que eu penso, o que eu faço, realmente cuidar das pessoas. Eu acho que é isso que eu gosto de fazer. Se eu puder ajudar, eu estarei ajudando sempre as pessoas, de alguma forma, né? De palavras, abraços, e financeiramente, né? Eu acho que é isso. Acho que se eu puder ajudar, eu vou ajudando mesmo. Muitas vezes pessoas me criticam, né? Falam, mas eu acho que é o que eu gosto de fazer. Então, deixa eu fazer o que eu gosto. É isso aí. E, doutor Renato, olha, a gente também tem uma lembrancinha para o senhor, por o senhor ter vindo dedicado o tempo que o senhor é uma pessoa muito ocupada. Essa caneca aqui, ó. Que o senhor, você vê, né? É a caneca da Alternativa, o senhor tomar um chazinho, tá, né? Lá na Fazenda Aliança, olhando seus cafés, né? E agradecer mais uma vez, né? E estamos, então, né, chegando ao fim. Queria que você que está em casa não se esqueça, compartilha aí, né, as redes sociais da Alternativa Online, dê seu like, aí curta também, aí siga o nosso canal e compartilha aí, tá ok? Com todos os seus amigos e acione o sininho, né? Doutor Renato, obrigado mais uma vez, né? Estamos chegando ao final e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos com Alternativa no ar. Juntos com Alternativa no ar. Juntos, Alternativa no ar. Juntos com Alternativa no ar. Juntos com Alternativa no ar. Juntos, Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos, Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos com Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa no ar. Juntos com a Alternativa